Quando Jesus se apresenta como diácono, não é apenas para si, mas é também uma ordem para a comunidade de seus seguidores e seguidoras. E deste modo ele descreve o sentido de sua vida. Contudo, mais do que solidarizar-se, Jesus ordena aos seus seguidores que respeitem a todos e sejam servos de todos. A diaconia é o serviço prestado em benefício de outra pessoa. E nesse conceito, Jesus estabelece uma oposição ferrenha ao modelo de poder caracterizado pelas ideias da filosofia grega de seu tempo. Entre os gregos e romanos, o ideal era ser livre e autônomo e não depender de ninguém. Assim, Jesus inverte duas polaridades. Por um lado, ele afirma que poder se dá no serviço, ou seja, que na concepção cristã, a autoridade tem o dever de servir aos demais. Governantes, de acordo com a lógica do mundo, são os que exercem o domínio, né? É como nós vemos aí no mundo político. Por isso Jesus provoca: líderes são os que servem, não os que dominam e intimidam. Nós vemos lá em Mateus 23, 12, né? Um exemplo desta situação. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Este verso está no seguinte contexto: Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas pranchas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior entre vós será vosso servo. E aí o verso novamente: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Por outro lado, Jesus também inverte o pensamento grego de autonomia e autossuficiência quando reconhece que os seres humanos necessitam uns dos outros. Diaconia é ir ao encontro das pessoas que necessitam de ajuda. O termo diaconia demonstra um elemento fundamental para a vida do cristão, que deve ser não apenas um desejo, mas uma realização no seu dia a dia. Contudo, diaconia não é apenas ação social, pois a sua motivação não é somente suprir as necessidades sociais, mas procura trabalhar o ser humano de maneira integral. Como membro da Igreja de Cristo, devemos compreender que é fundamental realizar a diaconia ou o serviço ao outro, pois assim estamos sendo diáconos uns dos outros,
assim como Cristo o foi. Né? E aí eu leio o texto que está em Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nos primeiros séculos da era cristã, a diaconia da igreja situava-se particularmente na dimensão da caridade do servir ao outro. No Novo Testamento, diaconia chegou a ser uma palavra-chave para caracterizar a participação de todos na vida da igreja. Um bom exemplo é o apóstolo Paulo, que fala do seu ministério como diaconia. O conceito de diaconia descreve ainda no Novo Testamento a ideia de organização interna da vida comunitária. Este princípio leva os membros destas comunidades à renúncia de títulos e à fraternidade que se enraiza na caridade. A igreja é chamada para testemunhar a diaconia de Cristo, e da mesma forma que ele assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado, a igreja igualmente deve compartilhar das alegrias e esperanças, das tristezas e angústias dos homens. A comunidade de salvos recebeu a missão de anunciar o reino de Deus e de estabelecê-lo em todos os seus povos. Por isso a igreja deve prestar serviços à comunidade, porque os ministérios instituídos no tempo apostólico continuam a partir da igreja e se revestem de uma característica especial, pois ao mesmo tempo que são realidades humanas, elas trazem a marca de seu tempo e de sua origem e fundamento em Cristo Jesus. É preciso compreender que a diaconia descrita nas Escrituras e percebida na vivência da igreja primitiva surge como uma característica do cristão, um modo de ser. A diaconia na prática das igrejas primitivas não implicava um poder cultico ou privilégios, mas em primeiro lugar era para servir a comunidade toda, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos ali esta característica do livro de Atos, quando isso fica bem claro para nós.